Questão 24 do exame de seleção para a Academia da Força Aérea em 2015, turma de 2016. Tema: Geometria Analítica. Olá! Nesta questão para a Academia da Força Aérea, trata-se de geometria analítica na utilização de conceitos de lugar geométrico e também de equação de circunferência. Vamos ao enunciado. Enunciado da questão 24. Considere os pontos A de abscissa 4 e ordenada menos 2 e B de abscissa 2 e ordenada 0 e todos os pontos P de coordenadas x e y, sendo x e y números reais, tais que os segmentos PA e PB são catetos de um mesmo triângulo retângulo. É correto afirmar que, no plano cartesiano, os pontos P, X e Y são tais que, 4 opções. Opção A, são equidistantes de Q de abscissa 2 e ordenada menos 1. B, o maior valor de x é 3 mais raiz de 2. Opção C, o menor valor de y é menos 3. E opção D, x pode ser nulo. Vamos analisar inicialmente o lugar geométrico dos pontos P de x e y, tais que, unindo P a um ponto previamente conhecido A, depois unindo P a um ponto previamente conhecido B, os segmentos PB e PA são catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa formada pelo segmento AB. Este lugar geométrico é a circunferência de centro em CAB, tal que este centro é o ponto médio do segmento AB. Portanto, o lugar geométrico dos pontos P de x e y, tais que os segmentos PA e PB serão catetos de um triângulo retângulo de hipotenusa igual ao segmento AB, é uma circunferência de raio R, tal que o seu centro C de abscissa A e ordenada B está situada no centro do segmento AB. A partir de então, vamos determinar o raio da circunferência, cuja equação reduzida é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao quadrado do raio R2. Esse raio pode ser obtido como a metade da distância entre os pontos A e B. A distância, então, entre os pontos A e B, obtidas pelo teorema de Pitágoras, como raiz quadrada do quadrado da diferença entre as abscissas mais o quadrado da diferença entre as ordenadas, que é igual a raiz quadrada de 4 mais 4, que é 8, que é igual a 2 raiz de 2. Portanto, o diâmetro é 2 vezes o raio, logo o raio é a metade de 2 raiz de 2, que é igual a raiz de 2. Resta agora determinar o centro AB da circunferência de equação reduzida de raio raiz de 2. Como fazemos isso? Traçamos uma paralela ao eixo das ordenadas, passando pelo ponto B de abscissa 2 e ordenada 0. Ao fazer isto, esta paralela intercepta a circunferência no ponto P de coordenadas 2 e menos 2, que forma um triângulo retângulo APB. Catetos do triângulo retângulo, então, serão iguais a 2 e 2. Se nós traçarmos uma outra paralela dessa feita ao eixo das abscissas passando pelo centro,
nós formamos um outro triângulo retângulo CMB. Esse triângulo retângulo terá catetos iguais à metade do cateto do triângulo retângulo anterior. Vale dizer, as coordenadas do centro vão ser 2 mais 1, 3, a abscissa do centro 3, e a ordenada do centro menos 1. Logo, a equação da circunferência está plenamente determinada por x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. Passamos agora, tendo já todos os elementos geométricos, à análise das alternativas. A alternativa 1 diz que os pontos P de x, y são tais que serão equidistantes de um ponto Q de coordenadas 2 e menos 1. Mas observe que os pontos P são pontos de um lugar geométrico, tais que os pontos deles são equidistantes do centro, que tem coordenadas 3 e menos 1. Logo, como a circunferência é o lugar geométrico dos pontos P de x, y, equidistantes do ponto C, de abscissa 3 e ordenada menos 1, que é o centro da circunferência, isto colide diretamente com a afirmativa, portanto, ela é falsa. Alternativa B, os pontos x, y são tais que o maior valor da abscissa x é 3 mais raiz de 2. Como fazemos isso? Traçamos uma paralela ao eixo das abscissas passando pelo centro. Essa paralela vai encontrar a circunferência no ponto N. As coordenadas do ponto N serão 3, que é a abscissa do centro, mais o raio da circunferência, que é a raiz de 2. Então, a ordenada será menos 1 e a abscissa 3 mais raiz de 2, que é o valor máximo procurado. Mas observe que isso vem ao encontro da afirmativa, logo ela é verdadeira. Terceira afirmativa, P de xy é tal que o menor valor de y, que é a ordenada, é menos 3. Como fazemos isso? Passamos uma paralela ao eixo das ordenadas passando pelo centro. Ora, isto vai fazer com que haja a criação de um ponto N que tem coordenadas. A ordenada menos 1 menos raiz de 2 e a abscissa 3, porque ela é alinhada com o centro. Então, isso significa que o menor valor de y é igual a menos 1 menos raiz de 2 e não menos 3. Isto colide com a alternativa afirmada. Logo, ela é falsa. Última alternativa, alternativa D. X pode ser nulo, ou seja, a abscissa do ponto P pode ser nula. Mas isso é um absurdo, porque P de xy pertence ao lugar geométrico que é a circunferência de centro em 3 e menos 1 e raio, raiz de 2, a qual não intercepta em momento algum o eixo das ordenadas. Portanto, esta alternativa é igualmente falsa. Conclusão, os pontos P de xy são tais que são equidistantes do ponto Q, 2 e menos 1. É falso. O maior valor de x é 3 mais raiz de 2. É verdadeiro. O menor valor de y é menos 3. Falso. X pode ser nulo. É falso. Conclusão, a resposta da questão é a opção B. Isto encerra o exercício. Caso haja alguma dúvida, utilizem o fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula de exercício.